Galera, vídeo apresentação 05. Vamos fazer um vídeo aí um pouquinho mais extenso dessa vez e vamos falar de um assunto aí muito importante, que é a apresentação de quais são as referências que a gente utiliza na TACMED Brasil para trauma e para caso clínico nesses treinamentos que se aplicam aí nesse conteúdo. Bom, diretrizes e referências científicas em urgência e emergências para fins desse treinamento. Aqui na TACMED Brasil, dentro da área de urgência e emergência, imagine como urgência e emergência uma grande área, eu vou criar duas sub-áreas. Essas duas sub-áreas, elas vão ser representadas aqui como duas situações distintas, que são distintas por conta da sua causa, né, por conta do seu mecanismo e também por conta da referência principal que a gente vai utilizar. A primeira eu vou chamar de trauma e a segunda eu vou chamar de caso clínico. Então sempre vai aparecer aquele osso ali representando o contexto de trauma e vai aparecer aquele coração ali representando o contexto de caso clínico. Bom, por definição, vamos pensar o seguinte: trauma eu vou definir aqui para esse treinamento que ele é uma alteração do estado de saúde de uma vítima causada por agentes externos através da transferência de formas específicas de energia, né, que são cinética, térmica, elétrica, entre outras, ou de barreiras físicas ao fluxo natural de energia, agora citando Newton. Imagine que agentes externos são agentes fora do corpo, então ele não está presente, você não tem uma patologia prévia que está te desencadeando um mal súbito. Você tem a participação de um agente externo. Agente, por definição, são substâncias, elementos ou forças que têm potencial para causar dano à saúde humana, né? Então, basicamente, a gente fala da transferência de energia, sendo a mais comum aí a cinética. Os casos clínicos, eles são a mesma coisa, é sinônimo de mal súbito ou de emergência clínica. Eu vou definir aqui nesse treinamento que é uma alteração do estado de saúde de uma vítima causada por agentes internos. Geralmente o indivíduo já é portador de uma patologia pré-estabelecida, mesmo que de forma assintomática. O que isso significa? Agentes internos podem ser, por exemplo, imagine um indivíduo que se alimenta bem todos os dias comendo porcaria, ele tem um monte de gordura já nas artérias, ele é um portador de aterosclerose, e esse paciente de repente infarta, ele tem um infarto agudo do miocárdio. O agente causal do evento dele é interno. Então, 95% aproximadamente aí de vítimas adultas que sofrem mal súbito, eles são portadores de doenças cardíacas, mesmo que não saibam, porque essas doenças elas podem ser assintomáticas, né? O público leigo costuma chamar de doença silenciosa. Então, a diferença principal agora é que trauma é causado por agentes externos e caso clínico por agentes internos. No caso do trauma, a forma de energia mais comum é a cinética, que é o impacto, e o manejo da vítima geralmente pode provocar novas lesões ou mesmo piorar lesões existentes. Daí surge a expressão não pode pôr a mão na vítima, que na verdade a gente vai substituir pela expressão não se deve mexer a vítima se não for necessário. Então, quando o indivíduo ele sofre trauma, a principal energia envolvida é a energia cinética. Isso significa que ele pode ter lesão de sistema ósseo-muscular. Então ele tem uma fratura, ele pode produzir lesão óssea em alguma parte do corpo. Quando a gente mobiliza essa vítima, movimenta ela por alguma razão, que a gente vai precisar movimentar até para fim de transporte, eu posso piorar a fratura e de repente causar uma lesão em outros órgãos, como por exemplo uma costela que perfura um pulmão, por exemplo, como por exemplo uma fratura completa que agora desvia e se expõe. No caso clínico, o manejo da vítima geralmente não provoca novas lesões e em caso bem específico pode piorar lesões existentes. Então, por exemplo, o indivíduo desmaiou apenas, né? Ele teve um mal súbito ali por uma hipoglicemia, por exemplo. Pegar o cara do chão e colocar no sofá não vai trazer para ele problema, né? Entretanto, eu preciso ter o conhecimento prévio, né? E de repente presenciado de que se trata mesmo de um caso clínico. Ali está dizendo de casos específicos, como por exemplo, de repente eu estou suspeitando aí de um distúrbio como por exemplo um derrame, né? O indivíduo tem um
AVE, que pode ser hemorrágico, e aí de repente transportar essa vítima com a cabeça mais baixa que o corpo pode ser uma desvantagem, ou de repente transportar essa vítima numa posição em que ela possa vomitar e fazer aspiração de conteúdo também pode ser contraindicado. Mas no geral o manejo da vítima não vai provocar novas lesões nela por conta de não ter aí a presença de lesões osteomusculares, ok? De referências bibliográficas, o que a gente vai utilizar? Para trauma, eu vou utilizar aí o NAMT, né, que é a Associação Nacional Americana de Técnicos de Emergências Médicas, e para mal súbito eu vou usar a AHA, American Heart Association, que preconiza diretrizes de reanimação cardiopulmonar. As publicações dessas associações e instituições são, respectivamente, aí o PHTLS, né, que é o Suporte de Vida Pré-Hospitalar no Trauma, e os guidelines ou as diretrizes de reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. Essas são as duas principais referências que serão empregadas para fins dos treinamentos relacionados aí na TACMED Brasil. Aqui você vê aí a capa do livro PHTLS, nós estamos na 9ª edição, a 9ª edição ela é agora a transição 2018-19, né? Então é muito recente. Na data atual aqui da produção desse vídeo, nós temos no Brasil apenas o PHTLS em língua inglesa, não há ainda tradução para esse material. E aqui do seu lado direito, aí, caso clínico, a capa da publicação dos guidelines, das diretrizes, e nós estamos ainda utilizando a diretriz 2015. Houve aí uma modificação dentro da AHA, né? Teve um pouco de publicação ao longo do período de 2015 até agora, nós estamos chegando próximo aí da próxima atualização, mas nada que influencie significativamente o atendimento leigo de suporte básico. Então o suporte avançado teve atualização já, né, com relação à medicação e outras coisas, mas para fim de suporte básico a gente utiliza a mesma diretriz aí sem materiais adicionais. Sobre protocolo, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa expressão protocolo, tá? Protocolo, na verdade, ele é uma coisa institucional. Então, o protocolo pode ser entendido, por exemplo, como procedimento operacional padrão, POP, né? A palavra protocolo é meio perigosa, porque às vezes a gente fala, estou seguindo um protocolo, mas eu não trabalho na instituição. Então, eu gostaria de deixar claro que nos meus treinamentos, o meu compromisso não é com protocolos institucionais. Eu não trabalho em instituição, então eu não sigo o que o bombeiro faz, eu não sigo o que o SAMU faz, porque eu não trabalho no bombeiro ou no SAMU. Então a minha preocupação é mostrar cientificamente o que é que se faz de melhor hoje no mundo, e aí dentro dos protocolos a adaptação é uma outra história, tá? Isso depende de uma esfera muito maior do que a gente pode representar num vídeo curto. O PHTLS 9ª edição, ele promove aí um protocolo, entre aspas, que na verdade é uma mnemônica, que de ABCDE passa a ser agora XABCDE, em que a avaliação mnemônica de A, vias aéreas, ventilação, circulação, incapacidade e exposição, ela passa a ter acrescentado aí previamente as hemorragias severas, hemorragias massivas, né? Uma vez que observou-se que as vítimas estavam morrendo por hemorragia primeiro. E no caso clínico, a gente utiliza aí a mnemônica do CAB, compressão via aérea ventilação, pela mudança do protocolo lá em 2015, em que o C veio para frente, né, veio para ser feito primeiro. E uma última característica que eu gostaria de esclarecer é que eu enxergo o seguinte: em caso clínico, a diretriz 2015 ela preconiza 3 tipos de públicos diferentes: o leigo treinado e o profissional de saúde. Leigo é aquele cara que não ventila, não checa pulso, ele só faz compressão. Leigo treinado é o cara que já sabe fazer uma compressão de qualidade e aí ele aprende a ventilar, então ele passa a fazer compressão mais ventilação. Profissional de saúde é o cara que checa pulso, faz só compressões, faz compressão mais ventilação, aprende a utilizar desfibrilador externo automático e, no caso de suporte avançado, medicação. Veja bem,
Um dos grandes problemas que a gente tem é que o instrutor não sabe muito bem da onde está tirando a informação que ele está passando para o participante de um treinamento e às vezes não sabe desenvolver um plano de curso ou um plano de aula. Então, por exemplo, eu vou dar um treinamento de uma brigada de incêndio que por norma pode me exigir lá 4 horas de primeiros socorros. Ou então 4 horas de treinamento geral. Ou então a empresa mesmo me pede um treinamento de 2 horas. Como que eu vou ensinar um cara procedimentos mais avançados? Então esse cara, para mim, ele é leigo. Eu só faço treinamento para ele de compressão. Ele aprende a identificar a vítima, não responde, não respira, chamar ajuda a compressão do tórax. RCP só compressões. Não adianta ensinar o leigo a checar pulso, né, a fazer avaliação de sinais vitais. Ele não tem proficiência para isso, ele não vai treinar para fazer isso de novo. Então a gente precisa meio que rever um pouco o nosso conceito no sentido de definição de público-alvo dos treinamentos e preparo de planos de aula, planos de curso. E eu digo que o protocolo XABCDE, ele é uma metodologia bastante interessante e atualizada, mas que eu aplico para profissionais. Você pode ver embaixo ali, está escrito aqui, treinamentos voltados para profissionais de APH. Quando eu faço treinamento de APH, eu uso isso aí, mas quando eu vou usar treinamento de primeiros socorros, eu não vou ensinar um leigo, cara, em primeiros socorros, a seguir um protocolo XABCDE. Primeiro que não tem tempo para fazer isso, ele não tem proficiência nem equipamento. Então, em primeiros socorros, eu utilizo uma situação que eu chamo de gavetas de conhecimento. Eu proponho para ele assim, hemorragias graves, o que são, o que é que faz. Depois, de repente, eu promovo assim, lesão no tórax, pneumotórax, o que é, o que faz. Aí eu promovo, por exemplo, assim, uma fratura, uma provável fratura, o que é, o que faz. E aí, em gavetas de conhecimento espalhados, sem uma prioridade muito específica, ele consegue desenvolver. Porque ensinar um protocolo, eu preciso de tempo para fazer. Então, os treinamentos eles são baseados em performance e às vezes isso não vai funcionar. Aqui a capa do PHTLS nona edição e do PHTLS militar da 8ª edição. Existe uma vertente, já que a gente trabalha aí com medicina de combate, tem muita gente que segue aí a TACMED Brasil dentro da área de medicina de combate. Então, apresentando para você aí que existe o PHTLS, ele é basicamente a mesma coisa, mas acrescentam-se aí alguns capítulos que se relacionam à área militar. Você pode ver que ele tem um símbolo a mais em cima ali, aquele símbolo ali é do Jornal de Medicina de Operações Especiais, que é mais uma referência que a gente utiliza, né? E o primeiro símbolo, que também é adicional aqui em cima, que é o símbolo do Tactical Combat Casualty Care, que é o TCCC. Basicamente, nos treinamentos da TACMED Brasil, a gente usa essas duas referências aqui. Então, para emergências clínicas eu utilizo a AHA, para trauma eu utilizo o PHTLS nona edição, para medicina de combate a gente utiliza o PHTLS nona edição, mas com a parte de conceito militar envolvido, né? Embora adaptado à realidade, porque quando se fala militar nos Estados Unidos eu me refiro a Forças Armadas, então no Brasil a gente tem diferenças conceituais e de cenário entre o que seria medicina de guerra, o que seria uma situação urbana e o que seria forças de segurança como polícia, por exemplo, né? Ou guarda civil, ou então até mesmo para qualquer agentes de segurança, mesmo que privada. E aqui tem para você aqui o Jornal de Medicina de Operações Especiais. Então aqui vários artigos são retirados também, né, acompanhando aí algumas atualizações. Então aqui emergência clínica, aqui trauma, aqui medicina de combate, trauma de combate focado em forças armadas, forças auxiliares e qualquer unidade de segurança, seja pública ou privada, adaptada, claro, para a sua realidade, a sua situação. E aqui uma fonte de pesquisa aí de artigos científicos de atualização sobre medicina de operações especiais. Ainda para a gente só finalizar, isso daqui vai ser tratado melhor depois, é para lembrar que nós estamos em trauma, passando por um momento de novos paradigmas, né? Então, em trauma é necessário estabilizar cabeça, pescoço e tórax, crânio, coluna, cervical e coluna torácica, que significa a necessidade de se estabilizar a vítima para evitar lesões, né, raquimedulares,
que podem comprometer ela de forma sensitiva e motora, gerando sequelas neurológicas futuramente, que é quando o indivíduo sofre uma lesão de medula e fica paraplégico, tetraplégico, etc. Aqui no Brasil, a gente ainda usa de rotina a indicação de colar cervical e prancha rígida para todas as vítimas de trauma. Mas a RMC, chamada de restrição de movimento de coluna, eu vou ler agora a partir dali, é um novo paradigma em atendimento pré-hospitalar internacionalmente, né? Equipamentos como prancha rígida e colar cervical têm sido utilizados há muitos anos e seu emprego virou uma espécie de regra, que é o que a gente vive aqui no Brasil. Entretanto, pesquisas mais recentes demonstram incapacidade de imobilização de alguns elementos, né? Efeitos negativos como dor, estresse, ansiedade, desconforto, aumento de pressão intracraniana, aumento do risco de úlceras de pressão e de broncoaspiração, dificuldade no manejo de via aérea e no caso de trauma penetrante, de tórax, por exemplo, né, observa-se que aumenta muito a mortalidade quando a imobilização da coluna vertebral resulta no aumento de tempo de transporte, ou seja, a vítima que tem um ferimento penetrante, principalmente de tórax, ele precisa de transporte rápido para a unidade hospitalar. E aí você perde tempo imobilizando o cara e isso pode resultar em aumento de mortalidade. Alguns serviços pré-hospitalares já não utilizam mais esses dispositivos como rotina, né? Eles têm sim indicação de uso, mas não é para toda vítima de trauma, passando a empregar protocolo de utilização racional. Aí se você trabalha na área, você vai falar assim, putz, mas lá no bombeiro, a gente tem que colocar colar e tem que pôr na prancha, senão não recebe no hospital. Putz, eu trabalho na rodovia e se eu não coloco um imobilizador de cabeça, o hospital não recebe. Beleza, mas no começo eu disse que eu não me preocupo aqui com protocolos institucionais. Aqui o objetivo na TACMED Brasil é demonstrar o que é que se faz no mundo atualmente com relação à urgência e emergência, de forma atualizada. Então, a restrição de movimento de coluna é uma realidade moderna, é um paradigma mais novo, está sendo difundido e bem divulgado e discutido no Brasil e num período curto de tempo aí de futuro, a gente vai ter bastante novidade a respeito desses aspectos. Então, aqui só para a gente fechar, lá embaixo a nota, né? Os treinamentos que utilizam esse material são direcionados para públicos diferentes, então os conteúdos são explorados e desenvolvidos de acordo com a exigência de nível e, portanto, de maneiras diferentes em cada treinamento. Enquanto os treinamentos de primeiro socorro são básicos, informações de APH, os conteúdos são mais aprofundados. Então é aquilo que eu apresentei anteriormente sobre o que para mim são primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. A restrição de movimento de coluna vai ser um assunto para ser discutido mais para frente com mais aprofundamento, mas por enquanto é só para lembrar que além das referências que a gente está usando, nós vamos ter outras referências, outros protocolos, diretrizes, mas a RMC é uma coisa que a gente vai falar, beleza? Espero que você tenha aproveitado, se tiver dúvida vai escrevendo aí e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Valeu, um abraço para todos vocês aí.